Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai bater um papo sério com vocês. Mas eu acho que é necessário ter essa conversa. Eu acho que é o momento. Acho que é isso. Sim, é. Que a gente. É bem pouco a gente juntar eu e ele, né? E fazer algum vídeo falando realmente daqui de Portugal. Aí... Até às vezes ultimamente está sendo difícil até a gente gravar vídeo. Mas é porque assim, tem muitos vídeos sobre Portugal. Tem muitos canais falando sobre Portugal. E uma coisa que sempre passou muito pela nossa cabeça nunca foi ser um vídeo de imigração. O canal fala sobre imigração. Como eu já citei algumas outras vezes, a minha intenção era mesmo de fazer um tipo de conteúdo que depois de um tempo pudesse ficar de recordação, né? Então pronto. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os pontos negativos de se morar aqui em Portugal, as desvantagens de se morar aqui. E a gente já está aqui há 1 ano e 7 meses praticamente. E em certos pontos, certas coisas a nossa opinião mudou. Em outras coisas a gente já tinha mais ou menos uma opinião formada, mas a gente nunca acho que foi muito claro aqui nos vídeos, até porque, como eu disse, a gente não queria falar de um canal sobre imigração, né? Só que são muitos fatores que têm acontecido comigo e acredito que com a Jenny também. Então a gente vai colocar isso para vocês porque assim, tem conhecidos meu que quer vir para Portugal, tem alguns que já veio, outro que está vindo e como eles, tem muitas outras pessoas que querem vir, querem sair do Brasil, e eu acho que é importante você ter uma visão geral sobre o país, pegar tanto vídeos que falam positivamente sobre o país como vídeos que falam a parte negativa do país, para você conseguir formar a sua própria opinião, não ficar só baseado em cima das opiniões de outras pessoas. E outra coisa, a gente não vive só dentro de mercado, a gente não vive só dentro de um carro, a gente não vive só nos pontos turísticos. Sim. A vida de um imigrante, a vida de quem muda de país, ela pega muitas outras coisas, entende? Então ficar vendo vídeo de carro, preço de carro, preço de comida, apesar que a Jane faz os vídeos da compra e tal, mas você tem que ver muitas outras coisas, né? E a gente vai ir falando aqui, conversando e desenvolvendo a conversa aqui. E é isso aí, Jane. Sei lá, que pra você, assim, agora esses 1 ano e 7 meses em Portugal, que tá o seu pensamento sobre o país? Alguma coisa mudou, não mudou? De quais são os pontos negativos, desvantagens que você tá achando de morar aqui em Portugal? Então, o meu ponto, assim, no meu ponto de vista em questão, a desvantagem daqui de Portugal é a demora em questão de documentação e de legalização. É muito demorado. E agora diz que se tornou mais demorado ainda, principalmente o NIS, né? Tem gente aí que tá esperando aí o NIS 4 meses e a documentação em questão da legalização das... tanto para esperar o cartão de título de residência, tanto para ser chamado pelo CEF. No geral, a legalização no geral, né? No geral. Seja para reagrupamento familiar, seja para alguns outros artigos, né? E você precisa se legalizar porque você depende de muitas coisas aqui. E aí, com essa demora, complica mais ainda. E em questão também, que alguns vídeos eu já fiz sobre a saúde pública aqui de Portugal. Que a gente paga, né? Tanto é que o Leandro usou o hospital e veio cobrando 17 euros ou 14 euros. Naquela cartinha veio alguma coisa, acho que perto de 17, que foi quando eu teve problema na coluna. tive um problema na coluna,
por causa, como se fosse assim, um acidente de trabalho, né? Eu fui fazer um trabalho, um serviço, aliás, e dei mau jeito nas costas. E aí eu precisei ficar uns dias em casa, e tem vídeo aí no canal de quando isso aconteceu. E aí eu peguei eu tinha que levar essa cartinha, na verdade, pra empresa, porque eles teriam que pagar, né? Mas eu acabei esquecendo e eu ainda tenho que resolver isso aí. Mas é assim, você vai no hospital, igual nesse caso não foi escolha, né? Das 2 vezes que a gente precisou ir no hospital mesmo, foi foi no caso do acidente, e depois chegou uma carta em casa de 200, quase 200 euros. Eu acho que a Jenny num vídeo comentou sobre. E dessa vez que eu fui, porque eu tive problema nas costas, eu tive que ir, não tinha outro jeito, eu tinha que passar pelo hospital. Então acabou também vindo esse valor aí, que é assim, né? Tipo, você tem uma emergência, você vai pro hospital, não foi uma escolha sua, de certa forma aí, e tá ali, tal, se resolve e tal, vem embora. Pelo menos foi o que aconteceu com a gente, tá? Não sei se com outras pessoas pode ser diferente. Mas você tá falando em questão do caso do acidente, né? Não tanto do acidente quanto do problema, né? Sim. Que a gente não escolheu ir. Tá. Foi um acontecido. Aí de repente você tá em casa, chega uma cartinha com uma conta pra você pagar. Entende? É isso que eu quis dizer. Então, em questão da saúde pública aqui, você tem que pagar. E ainda quando você precisa do atendimento em hospital, né? Demora muito. Nos postinhos não precisa Agora, pagar, no né? centro de saúde, só consegue atendimento se você tiver legalizado aqui. Você pode estar com seu PB4, você não consegue no centro de saúde, tá? Nem criança. O da Kézia, nem isso aconteceu. Você só consegue atendimento se tiver ou sua autorização de residência, ou o CPLP agora que está aceitando. Mas antes estava para ir com a manifestação de interesse? A primeira vez que a Kézia passou no médico? Não deu certo, recusaram ela. Aí eu tive que ligar no telefone SNS, eles encaminharam para um posto que tinha que dar Covid, que o caso dela era assim, parecido com como nariz escorrendo e tudo, então eles atenderam ela lá. Mas atendeu só porque na época achava que poderia ser alguma coisa da Covid. Se não fosse isso, então não atenderia. Sim. Então, assim, no Brasil, ainda eu acho mais vantajoso o sistema público deles lá, o SUS. Né? Porque independente da nacionalidade, se é brasileiro, se é estrangeiro, eles fazem o atendimento ali, não importa, né? Agora aqui não, aqui tem as regrinhas deles. Mas funciona assim? Lógico que funciona. Estrangeiro? Funciona. Não sabia. Funciona desse jeito, tanto é que eu tava vendo um vídeo daquele casal lá que tava na Europa e tava no Brasil, e eles estavam falando a mesma coisa sobre isso. Não, eu não sabia. Porque para estrangeiro era assim. Funciona. Né? Eu sei que a gente nunca recebeu cartinha para poder pagar em casa. Não, mas funciona. Mas E a outra desvantagem também, eu tinha esquecido, gente, é em questão ao salário. O salário aqui é muito baixo, né? Ainda mais para quem tem família. Se um só trabalha, se torna mais complicado ainda, né? Tem que estar os dois trabalhando e para poder ajudar. Dependendo da situação, para um só se torna quase que impossível. Impossível, não dá. Para quem vem aqui com família na intenção de guardar dinheiro, esquece. Só os dois trabalhando e numa profissão boa. Que é o que eu tenho falado com os meus amigos, conhecidos que perguntam, né? Eu acho que todo mundo que está aqui em Portugal tem alguém que manda mensagem perguntando como é que é, sobre isso e aquilo. E eu tento passar para eles em questão, friso bastante em questão da parte profissional. Porque, assim, tem profissões que vai ser o salário mínimo e tem outras áreas que você vai conseguir ganhar um pouco a mais. Sim. E aí é na onde você consegue se manter. Se uma pessoa só estiver trabalhando, igual é no nosso caso. Eu, como trabalho em obra, foi durante um bom tempo, quem acompanha mais tempo sabe que durante um tempo só eu trabalhei, só dava para manter no limite mesmo. A gente não guardava. Só manter mesmo. E assim, ir no mercado, você ficar atento ao limite que você pode gastar no mercado. Porque se passar um pouquinho, esquece. Entende? Isso mesmo na época que a gente morava no quarto.
Então tem essas questões, mas bom, aí de certa forma é meio que chovendo molhado. Né? Salário, todo mundo fala de salário. Em saúde eu não tenho, não me recordo, mas acho que já comentam sobre. Agora tem uma coisa que assim, eu acho que até se é comentado, mas eu acho muito importante se frisar, porque com o tempo isso irrita, incomoda. E para ser bem sincero, ultimamente eu estou muito incomodado com isso. Muito mesmo, muito mesmo. Tá. Que é a desinformação. Gente, aqui é incrível. E assim, uma coisa clara. Não é só imigrante que sofre com isso. Os portugueses, muitos deles reclamam, pelo menos pessoas que próximas ali que eu conheci ou do meu trabalho, reclamam por causa disso, porque funciona assim. É como se cada atendente ou como se cada funcionário fosse um órgão público individual. Porque cada funcionário dita sua própria regra, parece. Vou contar aqui uma situação que no momento eu ri, mas para tentar descontrair ele. Mas um rapaz que trabalha comigo, ele tentou casar 2 vezes. Acho que é a conservatória que fala aqui. E a moça não aceitou. Primeiro foi porque ela falou que a certidão dele de nascimento estava 10 dias atrasada. E ele perguntou para ela se como é que se fala? Se o sistema recusava, né? Porque estava atrasada. Ela falou que não. Que é só porque ela viu. Se ela não tivesse visto, tinha passado batido. Mas era irreferente, não fazia diferença nenhuma. Ela não quis porque ela viu que estava atrasada, ela não quis aceitar. Beleza, pode ter, de certa forma, assim, bom, ela está fazendo as coisas corretas, ela não quer aceitar documento vencido. Beleza. Só que um amigo dele foi, alguns dias depois, na mesma conservatória, e a dele estava atrasada há 6 meses. Ela aceitou. Aí ele foi, pagou, gastou uma grana, mandou trazer de volta, porque aqui funciona assim, essas partes de documentação demora para chegar, e ele tinha que pedir um documento daqui. Então, tanto o documento do Brasil quanto o documento que ele precisava pegar aqui de Portugal, a validade são curtas. Então, se um chega, o outro vence. E quando ele vai pedir outro no consulado, demora para pegar. E quando demora para pegar, o outro vence. Conseguiu entender? Então fica nessa jogada. Mas beleza. Ele foi, conseguiu, trouxe o outro documento. Foi também outro dia de novo para tentar casar, no mesmo conservatório. A mulher não aceitou. Por que ela não aceitou? Ela falou que o comprovante de morada da esposa dele, né, da noiva dele, não tinha a data que ela entrou na casa, onde estava o comprovante de morada, e por isso ela não queria aceitar. Mas ele falou assim que aí então não é problema dele, porque se houve alguma coisa, ele foi e fez na junta de freguesia. E como que a junta de freguesia solta um documento que um outro órgão público não pode aceitar pelo jeito que ele é, né? E aí ele ficou bravo, deu um maior problema, né? Ele ainda falou para a mulher que ele não estava fazendo de graça, ele ia pagar pelo documento. E aí ele questionou a mulher que da outra vez ele foi, ela não aceitou porque estava com 10 dias de vencido o documento dele. E ela tinha olhado todos os documentos da outra vez. E ela falou que tudo estava certo, só a certidão de nascimento dele estava vencida há 10 dias. Dessa vez foi os mesmos documentos, só que dessa vez ela falou que tinha mais um documento com problema. Ou seja, ela já tinha olhado da outra vez e ela falou que estava certo. Dessa vez ela falou que estava errado. E aí ele ficou bravo e tudo mais, e beleza. Aí ele foi numa outra conservatória e a mulher falou que estava tudo certo o documento dele. Tudo certo. Só que só que ele tinha data para mais longe. Mas ela pegou e falou para ele que se ele poderia ir 10, 20, 30, 100 vezes naquela conservatória que ele não ia conseguir casar. Porque aquela pessoa em si, por algum motivo, não quis casar ele, não queria. Entende? Então, eu contei essa história, mas isso se reflete em muita coisa aqui. O que tem mais me deixado irritado, não vou falar irritado, é incomodado, é justamente essa desinformação até a nível de lei. O governo solta uma coisa e não se aplica na prática. Não. O governo coloca as coisas
principalmente, vou ser bem direto mesmo, agora na CPLP, que se você caçar e ver vídeos de alguns advogados, você vai ver que eles também ficam incomodados porque vai soltando aos pedaços. Gente, você solta uma lei, coloca as coisas de uma determinada forma, as pessoas vão e aderem àquela lei, porque acredita, foi uma lei. Poxa vida, se o governo superior mandou aquilo, é uma lei. E quando vai para a prática, as coisas não funcionam daquele jeito. Cada órgão, cada lugar faz do jeito que quer. Do jeito que quer. Simplesmente, tanto, a mesma coisa que aconteceu com a funcionária, que eu acabei de comentar dessa história, acontece com o órgão. Se você vai num lugar lá, a pessoa olha, não, tá, você eu vou aceitar. Pode ir um outro, depois seu amigo não, você eu não quero. Entende? Então, são coisas, são estabilidades que, poxa vida, fala, eu de certa forma saí do Brasil por insegurança, instabilidade de eu não saber se eu consigo fazer isso ou não consigo fazer aquilo. Isso está ficando mais claro para a gente agora, principalmente para mim, porque assim que você chega em Portugal, eu acho que o ciclo de um imigrante é o seguinte. Primeiro, você chega, você ainda está meio que turista. Porque dependendo de onde você morava, a cidade que você morava no Brasil, muita coisa é diferente. Igual no meu caso, eu sou de Presidente Prudente, né, no interior de São Paulo. Então, muitas coisas que tem aqui eu não estava acostumado a ver. Eu não estava acostumado a ficar vendo mar, praia, comboio, metro, muitas barco, coisas aqui é novidade. Né? Ficar atravessando ponte, assim, igual atravessa aqui da 25 de abril, sabe? Ficar indo para Miradouros, aqui da minha janela eu olho para lá e vejo um castelo. Então, são coisas que eu não estava acostumado. Então, você fica muito nisso. E no começo a gente saía um pouco mais. Só que conforme o tempo vai passando, você vai saindo daquele status de turista, né? Aquela sensação de turismo de começo, e começa a, de certa forma, se adaptar à realidade de trabalho. Mas você ainda está com aquele tudo novo ainda. A gente passou já por essas duas fases. E a gente já está na fase de se estabilizar. O que eu digo se estabilizar? Todo mundo, quem acompanha mais tempo sabe que a gente agora está no apartamento T1. Então, vimos um vídeo, a gente soltou um vídeo anterior que a gente estava procurando em questão ao carro. Então, você começa a se aprofundar mais no país. Quanto mais você tenta se estabilizar, mais você vai se aprofundando, vai criando raízes. E quando você começa a criar raízes, você começa a se deparar com certas coisas que, de certa forma, te limita a crescer, que te limita a se estabilizar. E aí você vai caindo na real de como é que é realmente aquele país. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo com a gente. E deixando claro, adorei, amei, amo Portugal. Vou falar amo, eu adoro. Eu acho que amor é uma palavra bem forte. Eu adoro Portugal. Por mim, moraria aqui o resto da minha vida? Moraria aqui o resto da minha vida. Só que, se eu tivesse bastante dinheiro. Para ser sincero. Para ser, de certa forma, um funcionário ganhar a média de 2 salários mínimos, eu não moraria em Portugal. Eu não ficaria aqui. Se eu tivesse uma condição de ganhar o dinheiro suficiente para morar aqui, para ser meio como que turista, não depender de transporte público, não depender de muitas situações aqui, moraria tranquilo. Tem muita coisa que eu quero ver de Portugal, eu quero conhecer mais sobre a história de Portugal, tem muita coisa que eu adoro realmente esse país. Não posso reclamar disso. Agora, são coisas que no dia a dia te deixam meio que incomodados. Serviços prestados, né, que incomoda, entende? Até outras coisas. A gente está aqui na luta para comprar um carro, atendimento ao cliente, que a gente está acostumado a um atendimento diferente. E aí a questão cultural, gente, também não dá para se reclamar, tem que se acostumar, né? Eu, igual, vendo em questão a um carro, fiz umas perguntas pro rapaz, né, tirar dúvidas em questão ao carro, e o vendedor me questionou por causa da ordem das perguntas que eu estava fazendo. Foi mesmo. Acredita? Por causa da ordem das perguntas que eu estava fazendo. Eu falei, ei, pera lá, eu não sabia que tinha uma regra que eu precisava seguir para pedir informação. Foi mesmo. Então, tipo assim,
quer controlar o ponto de você ter que perguntar do jeito que ele quer que você... A ordem que ele quer que você pergunta. E olha que ele é um vendedor, né? Gente, mas, ei, tá lá. Sem falar de outros casos que já aconteceu. Quando a gente tinha outro carro e eu fui no mecânico, o jeito como trata, entende? Incomodou. E até no trabalho, ultimamente, como eu trabalho na rua, eu tenho contato com muitas pessoas, graças a Deus o pessoal da minha empresa, a maioria deles é portugueses e, poxa, são pessoas excelentes, me tratam muito bem, com muita educação. Só que como todo lugar do mundo tem pessoas, eu já falo que não é nacionalidade, é caráter mesmo de cada um. Eu não quero colocar isso como nacionalidade, tá bem? Exclui isso. Não é só porque é português, porque é brasileiro, porque é indiano, porque é isso, porque é aquilo. No meu ponto de vista é caráter, não é nacionalidade. Só que, cara, tô encontrando com muitas pessoas e calha de acabar sendo, infelizmente, portugueses, entende? Que para muitos aí acaba levando para nacionalidade, não para caráter em si. Mas então são coisas assim que você começa a parar e pensar e falar, nossa. E a gente não veio para cá para fazer as coisas de qualquer jeito. A gente pode nosso planejamento pode ter sido de qualquer jeito. Mas a gente não veio aqui para cometer os mesmos erros que a gente cometia no Brasil. Eu não vou nem dizer que a gente cometia tantos erros assim. Era coisas mesmo que não tinha muito o que fazer. Como que você vai no Brasil, como você vai comprar um carro à vista? Você tem que financiar. Não tem jeito. No Brasil, se você não é empreendedor, também depende do salário, você também está lascado. Então são decisões que a gente tomou no Brasil de ser empreendedor e de acabar financiando algumas coisas para a gente conseguir ter, que eu não vou dizer que são erros, são coisas normais. E com isso você acaba se endividando. Sim, não tem jeito. Né? Não tem muito para onde fugir, mas a gente sempre tenta fazer as coisas da melhor forma possível. Aqui não foi diferente. A gente não se endividou aqui. Nada que a gente comprou não foi algo que a gente até poderia pagar à vista. Exemplo dos celulares, né? E são coisas assim que, beleza, a gente está fazendo tudo o mais certo possível. O mais certo possível. Entende? E aí você vê, e até o tratamento colocando você numa mesma rodinha de um conjunto de pessoas que isso me incomodou nesses últimos dias, que a gente no vídeo do carro, porque você vê aí muita gente, não sei o que lá, o carro, não sei o que, tal, a gente tá, tipo assim, quer ter o carro para passear, conhecer os lugares, e não é para ostentar, não é. Mas vamos voltar no assunto aqui, nos pontos negativos. Eu falei, meu ponto negativo é a desinformação, que o vídeo está ficando longo. E tem nem tudo que a gente pensa, o que a gente vive, dá para sair soltando pela internet também. Mas vamos lá. Desinformação, um ponto muito negativo. Dá para conviver com ela? Dá. Você só precisa ter muita paciência. E garimpar bastante. Mas dá para conviver com ela. Salário, foi o que a gente comentou, ponto negativo. A gente está falando isso para você se preparar. A gente não está falando dessas desvantagens para você não vir, tá? É para você se preparar e, de certa forma, sim, porque são coisas que, às vezes, com pouco tempo aqui, você depara com isso, pode desanimar e querer voltar embora. Então, a gente está falando para você se preparar para isso, para chegar aqui um pouco psicologicamente mais preparado, tá? Então, falar de desinformação, salário. Dá para conviver com salário baixo? Dá, se duas pessoas trabalharem. Tem muitas opções aqui de acabar fazendo extra, né? Então você vai, não vou dizer se matar de trabalhar, mas você vai ralar bastante, mas dá para passar por essa barreira também do salário. Saúde. Eu acredito que, de certa forma, dá, aí você vai depender um pouco da sorte. Eu posso dizer porque a gente não controla tudo que acontece ao nosso redor. Né? A gente precisou poucas vezes, eu só passei mesmo por essa questão que foi inevitável, e depois em questão do acidente também inevitável. Mas no demais, você se cuida bem da sua saúde, se viu que está gripando, se prepara, toma um chazinho, um remédio, alguma coisinha, para evitar de ir no hospital o máximo possível, ou passar pelo médico o máximo possível, também dá para se passar. Eu não posso dizer como é que funciona os sistemas privados, os planos aqui, se facilita muito, porque a gente não tem, a gente não usa, então não posso dizer. Mas você pode tentar se precaver pesquisando sobre o plano de saúde e até aderindo
para tentar sobressair sobre isso. Mas a gente comentou basicamente três pontos. E no caso que não pode esquecer, que muitos já sabem, A legalização são 4. o arrendamento. Sim. Que tá cada dia Que é o arrendamento, pior, né? que é outra coisa também que tá incomodando, que eu até comecei a conversa, mas vocês sabem, né, eu falo demais, às vezes eu mudo de assunto no meio da conversa. Que eu comentei, a gente tá num T1. Eu queria ter um pouco mais de conforto, como eu disse, a gente tá começando a se estabilizar. Né? Então a gente vai buscando mais conforto. No começo você se limita, trabalha, corre bastante, não que agora vai trabalhar menos, mas agora você começa, você fez ali sua reserva de emergência, você quer começar a melhorar um pouco mais a sua qualidade de vida. E aí começa a deparar com a barreira disso. Se eu sair daqui para ir para um T2, teve um vídeo que a gente fez falando do apartamento aqui próximo, que até não vou dizer assim que estava um preço tão alto, que saía de, a gente paga 525 e iria para 600. Só que foi um achado, gente. E eu nem sei se eles vão aumentar o preço, porque demorou para arrendar. Veio muita gente e demorou mais de um mês para arrendar. Porque a moça tinha falado que na outra semana estaria liberado. Então não sei o que aconteceu. Demorou. Só que quando a gente foi ver também não é aquele apartamento. Né? A Jane comentou no outro vídeo, aí você procura aí, vocês vão ver no outro vídeo que fala mais sobre um pouco aquele apartamento. Mas a questão é, se você quer melhorar um pouco a sua qualidade, você se debara com... A gente teve um achado, de certa forma, desse apartamento. Só que se a gente quer ir para outro, agora a gente teria que pular para praticamente de 700 a 750. São poucas opções, principalmente para onde a gente quer ficar, porque senão a gente teria que mudar toda a nossa rotina. O trabalho da Gene aqui do lado, a escola da Kézia aqui do lado. Né? Para mim é diferente, porque eu trabalho em Lisboa, mas... Se a gente fosse procurar, teria que também ir para uma zona um pouco mais desagradável, né? Aqui é um lugar tranquilo, a gente gosta daqui. Então, o salto financeiro seria muito grande. Então, você fica limitado. E como eu estava dizendo, meio que você fica limitado a crescer, fica limitado a ter um pouco mais de conforto por causa dos custos, está ficando muito alto. Não é à toa, né, que... Não é só nós que eu vejo aí que fica incomodado, não, né? Os próprios portugueses. Tanto que se você vê, né? Também os portugueses, não sei se equipara quase que nós brasileiros, Sim. Quase todo lugar que você vai também tem portugueses. Tem portugueses. Porque eles também migram bastante, vão bastante buscar melhores condições, né? Ainda teve até esse dia eu estava conversando com a minha filha, que ela comentou que tem pais de amigos dela da escola que trabalham fora daqui de Portugal e deixa os filhos com os avós. E até no caso, a mãe vai para outro país, né, filha? E fica com o pai, entendeu? Então, muitos deles saem daqui. Tem que fazer dinheiro. A alternativa é que eles usam para conseguir ter uma melhor... E aí, o que acontece? Sai, faz bastante dinheiro, compra um apartamento aqui e arrenda. Né? Por esses valores que tá ultimamente, que tem muitos apartamentos aqui que são de portugueses que não moram aqui. Né? Que eles veem uma grande morando fora e conseguindo levantar um dinheiro e comprar um apartamento aqui, eles veem que eles têm documentos, eles têm tudo mais, conseguem muitas vantagens na hora de aderir às coisas, comprar as coisas. Então, assim, esses são alguns pontos negativos. Mas, ressaltando aqui novamente, tá? Aqui ainda dá para se viver melhor. Eu vou soltar um vídeo logo depois desse, vou gravar falando sobre vale ou não vale a pena ainda vir para Portugal, onde eu vou explanar um pouco mais sobre isso e sobre algumas outras coisas que aconteceu. Será que eu vou embora? Será que a gente vai embora de Portugal? Vê no próximo vídeo que eu vou gravar para poder soltar para vocês algumas coisas aí que aconteceu. Então é isso, gente. É isso que a gente quis passar um pouco aqui para vocês. Não só o lado bom, né? Sim. Mas também passar um pouco do lado negativo, que incomoda um pouco a gente. Pode-se dizer, na minha opinião, que quase que se equipara, tá? A um planejamento a curto prazo, e eu acredito... E outra, gente, uma coisa que tem que ficar claro, muito claro também. Portugal, não existe uma realidade só, melhor dizendo.
a minha realidade é diferente da realidade de um amigo meu que está vindo, de uma outra pessoa que mora aqui, de um outro youtuber que você for ver o vídeo, tá? São situações diferentes, tá? Então não vai ver a minha realidade. Eu tenho sorte, posso dizer, que desde quando eu cheguei aqui eu não tô parado, vocês podem ver pelos vídeos. Se eu fiquei em casa, acho que desempregado em si, acho que foi uma semana só, quando eu saí da empresa que eu tava com o João, de ladrilhador, fiz um extra, né? Que eu tava pensando em trabalhar por conta, fiz um vídeo falando sobre, e depois entrei na empresa que eu tô, já vai fazer 1 ano que eu tô lá, né? E é uma empresa muito boa, pessoal, muito gente boa, perfeito. Empresa grande, mas essa foi a sorte, a realidade que eu tive. Tem gente que tá penando. É que, na verdade, eu acho que no nosso caso, a gente teve uma boa oportunidade. O Leandro arrumou serviço rápido e eu também, né? Eu tive esse processo todo de ficar em casa para ver em questão da escola da Kézia, a gente estabilizar aqui, achar o apartamento pra gente ficar e tudo. E quando eu realmente fui à procura de trabalho, eu arrumei serviço rapidinho, né? E também me acostumei, me adaptei rápido, tô lá, né, nesse meu outro trabalho e também não tenho que reclamar, eu me dou muito bem lá com o pessoal do serviço. Então, nesse ponto, a gente não tem que reclamar em questão de serviço, porque a gente, igual o Leandro aqui, ele nem tá entregando currículo, tá trabalhando e mesmo assim parece oportunidade para você, né, Leandro? Sim. Então, gente, de serviço a gente não pode reclamar. A gente vê que tem bastante vaga de serviço aqui, pelo menos nessa zona aqui onde a gente mora, aqui Sim. perto de Lisboa, que a gente mora aqui, Sesimbra, né? Na margem sul de Na Lisboa. margem sul. Então a gente não pode tem que trabalhar em Lisboa, É. que não é muito longe. Em questão de serviço. Agora, lógico, se você morar longe, pode ser que você tenha uma dificuldade aí, mas não sei, né? Então, é isso, gente. Obrigado Tem por mais ter algum? assistido até aqui. Deixa o seu curtiu. Se não é Seu inscrito, se like. inscreve ainda no canal. Comenta aqui se você está aqui em Portugal, se você percebe essas mesmas desvantagens. Se para você o que a gente falou aqui não é uma desvantagem. Se você que está no Brasil quer vir para cá, se você tem visto vídeos também sobre desvantagens sobre Portugal, o que você acha também, mesmo estando no Brasil, como que você vê isso que a gente fala daqui de Portugal, se você acha que isso seria algo que você conseguiria suportar, não conseguiria suportar, deixa tudo aqui nos comentários aqui embaixo, a gente vai tentar se interagir um pouco mais, que normalmente quem lê mais os comentários e responde é mais a Jane, mas eu vou tentar estar um pouco presente, quem sabe fazer um vídeo, né, respondendo a perguntas que vocês fazem no comentário. Coloque isso aqui também, vocês acham interessante esse tipo de vídeo, tá bom? E é isso. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.